Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, sexta-feira, 15 horas e 22 minutos, 24 de novembro de 2023. 18 graus lá fora, tempo nublado. Eu desejo um ótimo pregão a todos. Liquidez abaixo da média. Feriado de ação de graças americano ontem e hoje o pregão funcionou até as 15 horas. Então vamos observar aqui como finalizaram a semana o Dow Jones, S&P e o índice de tecnologia Nasdaq. Eu vou abrir o meu energético Red Bull de figo e maçã enquanto vos falo. Então vamos lá. Na semana, um fechamento de 27 tem mais espaço para subir, o que significa que não possa corrigir. Antes disso, Dow Jones, 30 maiores empresas do setor industrial, S&P 1% de alta, fechou acima de 4541. E o índice de tecnologia Nasdaq subiu 0,89, acima também de uma importante resistência, 14,149. Nós temos a teoria a fantástica virada do mercado, que fala especialmente das bolsas americanas. Eu trouxe esse pensamento. Eu lembro que eu estava saindo da padaria, eu tinha percebido alguma coisa diferente, e eu comentei, pessoal, os títulos americanos de 10 anos, eu entendo que eles fizeram um autoajuste no mercado. Depois o próprio Jerome Powell comentou, a Janet Yellen, foi praticamente 3 aumentos de 25 pontos base, então não faz sentido mais a gente acreditar que o Federal Reserve subirá juros. E eu entendo que os títulos americanos de 10 anos, quando montarem em topo, as bolsas vão inflexionar. E nesse dia houve o sinal, dia 26 de outubro. E quando a gente estuda o fundo das bolsas americanas, marcou mínima dia 27. Vejam, Dow Jones. Eu fiz até um estudo no Instagram sobre isso. Se vocês puderem ir até a nossa página, eu coloquei alguns stories com enquetes, respondam. É bacana todo mundo participar. E eu também coloquei uma matéria especificamente sobre a grande virada do mercado. Pessoal, eu deixei tudo certinho. Deixa eu só responder algo aqui. O pessoal da minha equipe mandou alguma coisa, pessoal, eu preciso responder. Maravilha. Deixa eu comentar que estou gravando para o YouTube. Maravilha. É que a gente está fazendo a melhor condição possível para o pessoal no passaporte. Então vamos lá. No caso do S&P, temos no semanal praticamente um fechamento na máscara. Quando a gente observa o diário, provavelmente haverá uma correção no tempo ou no preço. Mais provável que seja no tempo. Então, a fantástica virada do mercado contemplou esse movimento de alta muito forte. Durante o mês de novembro, foi uma teoria que nos ajudou aqui no Brasil. E também tem a questão das carteiras americanas. Sobre o Instagram, eu coloquei uma matéria, se vocês puderem conferir no feed, vale a pena deixar o comentário e responder também as enquetes nos stories. Então, a fantástica virada no mercado, uma teoria que vai se fazendo material nas bolsas americanas. Então, usamos a técnica de tomar os títulos como base. Tivemos visão de águia aqui enxergando abaixo da linha d'água. Maravilha.
Em relação ao petróleo, eu vou fazer petróleo e minério, daí eu já passo para os comentários do YouTube. Eu comentei nesse dia que nós poderíamos ter um ombro-cabeça-ombro invertido, caso exista o rompimento de 78,46 pivô de alta, e a LTB eu considero uma neckline inclinada, tanto em Nova York como também em Londres. E o TradingView ele insiste em colocar esses alarmes sem a gente programar. É para você saber que tem o alarme, tá? Isso é uma técnica. Então aqui o pivô seria ou será confirmado no rompimento de 82 com 89, então tanto pivô quanto ombro, cabeça, ombro invertido sugere um movimento de alta para o petróleo, mas não vai ser fácil romper essa neckline. Eu já adianto desde já. Minério de ferro passa por um processo corretivo, tanto que se nós observarmos o gráfico semanal, aqui já aparece com data da semana que vem, vamos ver essa semana de fato 4,16, porém, entretanto, todavia, houve um movimento forte anteriormente e depois corrige no tempo. E a média de 21 vai subindo. Assim sendo, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui no YouTube. Comentem, deixem o like, compartilhem o vídeo. Então vamos começar. Uma das partes mais interessantes, né? Porque a gente tem a interação, engajamento. Eduardo Fraga, boa tarde, bons negócios, que Deus abençoe todos vocês. Obrigado, querido, a todos nós. Igor Pizzuti, muito bons estudos do professor, obrigado, eu que agradeço sua gentileza, carinho e amizade. O Caio Max Félix Mendonça, sempre conosco já há muito tempo. Muito obrigado por tudo, professor, obrigado pelos ensinamentos. Disponha, ensinar é uma oportunidade de exercer a atividade como professor com muito amor, carinho e dedicação, uma verdadeira dádiva. E, Caio, quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes. A assimilação, o nível de consciência e aprendizado é muito maior do que se você guardasse o ensinamento, o conhecimento só para si ou para um pequeno grupo de pessoas. Patrícia Takaia, professor, aprendi muito com você, acima de tudo, a ter uma visão bem mais racional, só gratidão. Muito obrigado a vocês que enobrecem dessa forma a nossa gravação, a produção do conteúdo Flash. Então, muito bem, vamos estudar agora a Bolsa de Xangai. Ontem e hoje pregões com menor liquidez, como nós não temos posição nem no mini índice nem no mini dólar, existe naturalmente, né, tanto em razão do feriado, a liquidez, como o fato de não estarmos posicionados, uma audiência um pouco menor. Independente disso, faremos um estudo ainda melhor e mais detalhado. O índice Nikkei, eu comentei com vocês que eu realizaria lucro se eu tivesse uma exposição atrelada ao índice japonês de Tóquio. Eu entendo que há algum sinal de cansaço e eu talvez entraria até na venda na bolsa japonesa. Xangai ainda testa a linha inferior dessa espécie de alargamento. Se realmente perder e fechar abaixo da linha, pode melhorar um pouco mais. É um cenário possível, sim. Falamos das bolsas americanas. O VIX, as bolsas americanas fecharam, continua em queda, inclusive abaixo de 12,68. 12,68 na minha visão, divisor de águas entre a compra e a venda. E temos o EWZ, ETF brasileiro, negociado em Nova York. Uma correção no tempo. Ok? Correção no tempo. Na semana subiu 0,84. Então a média de 21 vai subindo, a média de 5 ampara os preços padrão do varal. Então, por exemplo, se eu tivesse EWZ, venderia, assim como fizemos com o mini índice. Se você me perguntar sobre um stop, seria abaixo de 33,53. Ou, de repente, abaixo até da mínima de hoje, a partir de segunda. Bolsas na Europa, Reino Unido, amparou-se novamente a quarta sessão na média de 21. Somente se perder essa região de suporte, aí pode descer um pouco mais, talvez até a LTA.
A Bolsa de Paris continua apontando para o alto e avante. Vamos trabalhar aqui com o semanal. Então a Bolsa de Paris na semana sub 0,81 validando o candle anterior. Pode e deverá corrigir, mas o objetivo do movimento para cumprir o V é 7435,36. E temos o índice DAX validando a forte alta de 4,49 da semana anterior, subindo 0,69. Quando nós trazemos aqui para o gráfico diário, 15,589,30 foi superado e alcançou 16,042. Então, uma tripla região de resistência, 1, 2, 3. Esses topos rompidos são suportes, o mais alto 16,060, quase tocou, né? Mas se o movimento ocorrer, na minha visão, ele será lento, gradual, porque está bastante esticado, mas não tem um sinal de topo. Quem argumentar dessa forma está realmente correto. Quando nós observamos o MME, que mede fluxo para mercados emergentes, houve um rompimento falso de 998,80, fica bem evidente. Ainda é válido o sinal entre os dias 20 e 21 de novembro, mas não desenvolveu. Eu acredito numa queda mais forte somente se fechar abaixo de 978,40. Então é muito mais provável que nós tenhamos um movimento realmente lateral, como já é materializado há mais de uma semana, ao redor da média de 5 períodos, e a média de 21, assim, ela vai subindo. Na semana, alta de 0,32 e um doji lápide, quase uma estrela cadente. DXY, dólar contra uma cesta de moedas, especialmente em euro, não sustentou acima da média de 21, deve testar o fundo anterior, 103,178. Um dia de correção generalizada, então a Vale testa a média de 5. Se realmente pesar, fechará o gap a 72,42, é a oportunidade de compra, essa movimentação no meu entendimento. Nós mantemos Vale em carteira. Santander, eu comentei desde esse dia, eu acreditava que era uma exaustão, que eu realizaria lucro, então Santander eu não manteria em carteira. Petrobras, eu vou falar no programa Clique sobre o plano de negócios. Ela deve continuar subindo a ladeira de forma gradual, aquela minha nomenclatura caminhão subindo ladeira, porém, entretanto, todavia, se o cenário pesar e houver uma correção um pouco mais forte no exterior, não acredito que ela penetre essa LTA, ela pode tocar, mas não violar. E nós temos um eixo de um suposto topo duplo, esse eixo, o alarme maluco aqui. Eles querem que você conheça o recurso, daí ele aparece como se fosse espontâneo. Então é praticamente uma estrela cadente e um topo mais baixo que o anterior. A perda da média de 21, sinal amarelo, vermelho se penetrar 34,25, pode tocar a LTA ou mesmo descer até 32,67. E TUB na tela eu também venderia, colocaria o lucro no bolso. Idem para Itaúsa, idem para BPAC 11. Então BPAC 11 também sugere um topo mais baixo que o anterior. Então eu realizaria lucro tomando como base 33,60. Como está abaixo, se fechar abaixo no finalzinho do pregão eu colocaria o lucro no bolso. Bradesco é um caso diferente, ela demonstra mais resiliência, teve troca de presidência, mesmo assim sentiu a LTB, foi elevada por algumas casas, acho que dá para manter, até comprar na correção. Pode fechar esse gap, é possível que o faça a 15,89, gerando assim, na minha visão, oportunidade de compra.
Sobre BBS3, nós optamos por vender, correto? Então tem um ponto-chave 50,95, está levemente abaixo. Ontem uma estrela cadente verde, tem menor potencial, mas eu acho que justifica, é muito mais provável que ela fique de lado ou caia levemente do que ela dispare. Então, na minha visão, fez sentido realizar lucro. B3SA3 eu comentei ontem e anteontem que eu também realizaria. Alma Shooting Star marcou a máxima do movimento, eu colocaria o lucro no bolso, não seguraria. E pessoal, sobre os astros, correção. O IMOB provavelmente vai tocar a média de 21. O IMAT tem suporte imediato no topo anterior, 581468. É possível sim que venha até esse patamar. O IFNC tem dois topos, 12596 está abaixo e 12538 também. Ele está levemente abaixo, tocando média de 21. Provável que ele fique de lado e a média de 21 vai subindo para proteger os preços, montando um suporte. É uma das características das médias: suporte, resistência, cruzamento, e elas indicam direção. O índice de energia chama a atenção, está abaixo do topo anterior, 89,150. Caso nós tenhamos a perda de 88,007 com 38, haverá um pivô de baixa. Então o que acontece aqui? Eu vou traçar uma linha que conecta os últimos dois topos. Ele é mais baixo que o anterior, do dia 22. Base do pivô 88,007,38 provavelmente vai acionar esse pivô. Então a gente pega, por exemplo, o caso de CEMIG. O governo de Minas, teoricamente, poderia ceder a sua participação na empresa para quitar dívidas com o governo federal. A ação caiu 0,37, 2,84, 3,23, 9,71, 3,17, 3,73. Se a gente colocar no mês uma baixa de 9,88 na semana, né, o mercado não gostou nada dessa história. E CEMIG nós vendemos recentemente, colocamos o lucro no bolso, e eu optei por não ter exposição ao setor de energia, né, nem a CEMIG, assim como o setor de petróleo também. E ela realmente não tem nenhum sinal de reação, e parece que a ideia do Romeu Zema é realmente essa. Eu acho uma verdadeira maluquice. É aquilo que eu digo, pessoal. Eu não tenho político de estimação, não sou fã de ninguém. Quem está lá eu torço a favor, oro para que tenha lucidez, alto nível de consciência, inspiração. E eu costumo entender que as decisões do Romeu Zema são boas, são inteligentes. Mas essa, como diz por aí, é do balacobaco, né? Poucos seriam capazes de ter uma ideia tão estúpida. Eu classificaria como algo com altíssimo nível de idiotia e imbecilidade. Tanto que esse gráfico mostra que o que eu estou dizendo é o que pensa o mercado, né? É o que pensa o mercado. Quer dizer, poucos seriam capazes de algo tão, digamos, estúpido, né? Nós não temos a exposição, mas independente disso, eu preciso me manifestar como profissional de mercado. É uma das coisas mais absurdas que em 20 anos de bolsa eu vivenciei, né? E os gráficos mostram, né, como fatos aquilo que eu estou dizendo. O índice de consumo, correção no tempo. É interessante que mantenha-se acima de 2,883 com 14, se não houver acionar um topo duplo, no mínimo nesse caso viria até a média. E nós temos Small 11 testando o topo anterior, se não respeitar vai vir tocar a linha vermelha, que é a média móvel exponencial de 21. A seguir, BOVA 11, vamos ver a performance do BOVA 11 na semana. ,59, mas tem uma sombra superior que chama a atenção. Então é provável que a gente tenha continuidade da correção no tempo, talvez até um pouquinho mais aguda no preço.
O Ibovespa em dólares também. Caso perca a média de 21, provavelmente fará um pullback nessa linha que anteriormente conectou os topos. Casas Bahia, depois eu vou comentar no clique em relação ao rating, porque está caindo, mas é aquela história. Se o mercado como um todo voltar a subir, ela deve acompanhar, romper 0,65 e buscar 80 centavos no final de novembro, início de dezembro. O Ibov, média de 5, se perder, eu não vou dizer que venha de 21, mas pode, de repente, estender um pouco mais esse processo corretivo, renovando o ânimo, atraindo novos compradores. Então, é o cenário mais provável da continuidade de uma correção, não uma correção aguda, mas mais para uma correção no tempo do que no preço. Então, no semanal, também sombra superior, subindo 0,61. A gente optou por realizar lucro em algumas ações, manobras parecidas com o que a gente fez em agosto. E o mini índice, nós saímos a 127.300, acredito que fomos muito bem nessa manobra. Vocês teriam uma ideia, os alunos desde a imersão 14, 7.200 pontos no swing trade e 6.860 naquela técnica do day trade com pêndulo. Então, eu até comentei de manhã, perdeu a LTA, não é um movimento profundo, mas ele vai corrigindo. Eu não acredito sinceramente que reaja até o fechamento. Eu sempre sou muito sincero aqui, né, pessoal? Então, seria uma fantasia falar, não, vai recuperar até o final do pregão, fechar positivo. A liquidez está cada vez menor, né? As bolsas americanas já fecharam, então deve fechar por aqui mesmo. E o dólar, vamos ver se a gente tem uma oportunidade, logo menos. Nós quase entramos, 5,237, nós colocamos a ordem a 5,238, já tinha marcado o máximo, mas ficou ali, 5,233, 5,234, por pouco não executou. Depois a gente teve algumas oportunidades, mas a gente acabou focando nas ações, no mini índice. Então tá tudo certo. É praticamente uma simetria em A, com alvo a 4848 e buscou, foi a 4845. E agora o dólar não tem viés, tem que esperar para identificar uma figura, alguma coisa do gênero. E hoje um grande abraço para a Bahia. Quantas vezes eu fui a Salvador, meu Deus, jogava capoeira com o pessoal ali no Rio Vermelho, ia comer acarajé. Pessoal, o carinho, a amizade que o pessoal da Bahia teve pelo professor é coisa de livro. Professor, tem um restaurante ali, vamos comer, e aí me levavam. Vamos almoçar, vamos jantar, eu quero que você conheça a minha família. O tratamento que eu tive na Bahia é coisa de cinema, em todos os estados, né? Só que eu tô falando hoje de Salvador porque tem o jogo. Como eu amo a Bahia, os baianos, terra de pessoas maravilhosas, inteligentes, cultura, música, grandes artistas. Os baianos me tratavam como um filho da terra, e eu sou, né, pernambucano, parte de pai. Eu vou pegar leve, Corinthians 6, Bahia 0, ok? Então, pô, na Bahia eu ia lá no Quimuqueca, eu era tratado de uma forma, na Bahia, o tratamento comigo, ele era tão carinhoso, que os treinamentos tinham que ter 2 horas de almoço, porque os alunos queriam almoçar comigo, todos os alunos. Então eram 2 horas de almoço. O treinamento ia dar 9 a meio-dia, meio-dia 30, aí meio-dia 30, 2h30 almoço. Aí depois do que terminava o treinamento, a gente ia a algum bar, um barzinho, alguma coisa. Era realmente uma experiência fantástica. Então eu tô pegando leve, Corinthians 6, Bahia 0. Ok? Então, mini dólar é isso, banda justapostas, vamos observar. Quem olha o DI não tem nenhum tipo de estresse aqui na bolsa, uma correção absolutamente normal. O DI deve testar esse fundo duplo e aqui, se violar 10.420, vai derretendo pouco a pouco, ou de repente um pequeno repique, a galera realizando o lucro. E o milho, a gente está na expectativa da continuidade da alta, teste da média de 21 já montou sombra inferior, ok? Pessoal, a partir da semana que vem, todos os conteúdos da Top Trader serão fechados. O YouTube eu devo voltar em janeiro. Talvez a gente faça uma semana do trader,
Aí a semana do trader será aberta. Eu vou trazer estudos de casos, técnicas, estratégias. Então eu encerro hoje esse ciclo. Em janeiro a gente deve voltar provavelmente com alguma coisa diferente, semana do trader, alguma iniciativa. Eu vou me dedicar ao grupo fechado nesse mês de dezembro. Ele vai de 28/11 a 28/1. Então nós não produziremos mais, por enquanto, conteúdo aberto para o YouTube. Se eu fizer alguma coisa, será link fechado, eu avisei bem antes. E quem quiser continuar conosco vai ter a chance de se inscrever na segunda para o passaporte Green Label. Vale muito o investimento, renova a cada 2 meses. Se você tiver no grupo, no passaporte Green Label, você faz as imersões com passe livre gratuitamente como presente de cortesia quando elas ocorrerem. Vai ter 1 ano de Seja Bem-vindo à Bolsa e Top Trader 360, que é a nossa metodologia completa, gravada, com qualidade cristalina de som e imagem. Elas formam a escola do investidor, essas iniciativas. E em janeiro nos vemos. Um bom fim de ano a todos para quem não seguir conosco, mas eu acho que a maior parte da galera vai cair para dentro no passaporte Green Label, porque vai ser uma oferta irresistível. Forte abraço a todos, muito grato pela sua atenção.